Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, nascido em Niterói aos 30 de outubro de 1978 e morreu no Rio de Janeiro aos 4 de maio de 2021. Foi um ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. Ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça, o qual em 2013 virou um longa-metragem e o filme mais assistido daquele ano no Brasil. E em 2015 foi publicado com um livro pela editora Objetiva. Devido ao enorme sucesso de crítica e público, em 2016 foi lançado Minha Mãe é uma Peça 2 e em 2019 Minha Mãe é uma Peça 3. Indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator, Paulo Gustavo formou-se na Casa das Artes de Laranjeira no início de 2005, junto ao Fábio Porchat, Marcos Magel, entre outros. Paulo Gustavo morreu em 4 de maio de 2021 em complicações do Covid-19 após ser internado em 13 de março em um hospital de Zona Sul do Rio de Janeiro. Paulo Gustavo ganhou visibilidade no final de 2004 quando integrou o elenco de peça Surto. Na ocasião, apresentou a personagem humorística da Dona Hermínia, após sua formatura em janeiro de 2005. Deixou o elenco de Surto e passou a integrar a peça Infraturas. Nesse período também começou a fazer pequenas participações na TV, como na novela Prova de Amor, da Record, e na série A Diarista, da Globo. Em 2006, estreou o espetáculo Minha Mãe é uma Peça, que ganhou uma adaptação para o cinema em 2013. Em uma continuação em 2016, no monólogo com texto de sua autoria. Paulo voltou a interpretar Dona Hermínia, construída através das suas observações domésticas e vivências. Ela reúne os aspectos mais cômicos da personalidade de uma típica dona de casa de meia-idade. Sempre à beira de um ataque de nervos, sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Prêmio de Shell de Melhor Ator. Paulo Gustavo voltou a protagonizar um título novamente nos palcos em 2010 para apresentar o espetáculo hiperativo dirigido por Fernando Caruso. Em 2011, ele tornou-se o apresentador de 220 volts. Em junho de 2013, estreou na produção da TV o sitcom Vai Que Cola, no Multishow, que ganhou uma adaptação para o cinema em 2015. Em 2014, o ator esteve em um novo programa, o reality Paulo Gustavo na Estrada, do Multishow. Em 2017, deixou o Vai Que Cola e entrou no programa A Vila, junto com Catiúcia Canoro, com o roteiro de Leandro Soares. Em 2018, gravou o DVD da peça Minha Mãe é uma Peça na concha acústica do Teatro Castro Alves, na cidade de Salvador. Paulo Gustavo preparava-se para gravar uma série sobre a sua principal criação, o espetáculo Minha Mãe é uma Peça, no qual o humorista interpretava Dona Hermínia e que estreara há 15 anos no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, chegando a ser transformado em um grande sucesso no cinema, com 3 filmes, e virou livro, mas por causa da pandemia, as filmagens haviam sido adiadas. Nascido e criado em uma família de classe média da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estudou no tradicional Colégio Salesiano durante o ensino fundamental, assumidamente bissexual desde a sua adolescência. Casou-se em 20 de dezembro de 2015 com o dermatologista Thales Bretas. No dia 13 de outubro de 2017, Paulo anunciou em seu Instagram que ele e o seu marido iriam ser pais de um casal de gêmeos, chamados Gael e Flor, através de uma barriga de aluguel, mas os bebês morreram em um aborto espontâneo. Pensaram em desistir
da paternidade, mas procuraram uma outra barriga de aluguel e em 18 de agosto de 2019, em uma postagem em seu Instagram, ele anunciou o nascimento de 2 filhos do casal chamados Romeu e Gael, de barriga de aluguel diferente. Em 13 de março de 2021, após ser diagnosticado e apresentar complicações do Covid-19, o Paulo Gustavo foi internado por orientação médica para fazer um melhor acompanhamento no Hospital Copastar, um hospital privado localizado em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. No dia 2 do mês seguinte, apresentou piora no quadro clínico e foi introduzido a terapia de oxigenação por membrana extracorporal, uma espécie de pulmão artificial, aparelho que efetua a absorção de oxigênio quando o órgão apresenta comprometimento severo. No dia 3 de maio, mesmo após melhoras nos dias anteriores, Paulo sofreu uma embolia pulmonar, o que causou uma piora significativa em seu estado de saúde. O boletim do médico divulgado naquele dia dizia: infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade. Na tarde do dia seguinte, 4 de maio de 2021, foi divulgado um boletim médico dizendo que o quadro clínico do Paulo era irreversível, mas ele ainda mantinha sinais vitais. Logo após 22 horas, o último boletim informou que o ator havia morrido às 21 horas e 12 minutos. A morte do Paulo Gustavo repercutiu no mundo artístico, político e intelectual, tanto no Brasil quanto no exterior. Por volta de 12 horas do dia 5 de maio, foi notificado que o corpo do Paulo Gustavo seria cremado no dia seguinte, 6 de maio, em cerimônia restrita à família e amigos próximos. No dia 6 de maio, por volta das 8h40, o corpo do Paulo Gustavo chegou ao cemitério Parque da Colina, na cidade de Niterói, e passou a ser velado no Salão Nobre. Em 5 de maio, um dia após a morte do ator, em publicação no Instagram, Susana Garcia, uma das melhores amigas do Paulo Gustavo e diretora de seus filmes, lamentou a morte de um dos seus melhores e revelou que o ator realizou doações e ajuda financeira a pessoas com quem ele trabalhou e foram afetadas pela pandemia Covid-19. Além de ter doado 500 mil durante a crise de oxigênio em Manaus, capital da Amazônia, ocorrido no meado de janeiro de 2021, conforme o texto da Susana, ele depositou 1.000 por mês, por 3 meses, e quase 120 trabalhadores que atuaram em suas produções. Ao longo do cenário pandêmico, Paulo conversou com sua equipe por e-mail para acompanhar aqueles que precisavam de alguma forma de ajuda. E as pessoas foram tão corretas que várias falaram que estavam conseguindo segurar e que não precisavam, mas a maioria recebeu essa ajuda, escreveu a amiga. Em 6 de maio, Padre Júlio Lancelotti, pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro de Moca, na cidade de São Paulo, revelou nas redes sociais que o ator havia doado R$500 mil para a construção de um centro de tratamento de câncer. Segundo informou o padre, o ator doou os valores para as obras sociais Irmã Dulce. Muita gente não sabe, mas o ator Paulo Gustavo era grande benemérito das obras sociais Irmã Dulce. Nas redes sociais, a entidade também lamentou a morte de Paulo Gustavo com um coração grandioso. Ele amou os pobres e os doentes da Dulce, deixando suas pegadas na casa do Anjo Bom e sua presença nos corações dos acolhidos por ele.
Nunca esqueceremos da vossa dedicação aos pacientes de instituição exemplificada na unidade que construíste para atendimento às pessoas de tratamento de câncer. Nunca esqueceremos do carinho para os nossos profissionais ao prover os recursos necessários para a compra de equipamentos de proteção individual e testes para diagnóstico do Covid-19, entre inúmeras outras ações solidárias, diz parte de postagem. Essa foi a biografia e o historial do Paulo Gustavo. Se gostaram do vídeo, por favor, subscreva o canal, dê um like e comente, tá? Beijinhos.